Professor racista reprova sua aluna e depois descobre que ela é a nova coordenadora do curso. Eram 7h52 da manhã. Bruna estava parada diante da porta da sala do professor com o coração acelerado. 7 anos de estudo intenso e dedicação total a tinham levado até aquele momento. Mas atrás daquela porta estava o professor Renato Moreira, e ela sabia que ele poderia destruir tudo com uma única frase. Respirou fundo, bateu levemente na porta e se preparou para o que vinha. Antes de continuar, a gente está com a meta de chegar a 1000 inscritos aqui no canal, e só conseguimos com a sua ajuda. Então, se você está curtindo essa história, se inscreve agora, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha da atitude do professor Renato. Isso fortalece demais o nosso trabalho. O prédio da Faculdade de História e Ciências Sociais da Universidade Federal do Sul ficava tranquilo naquela manhã, banhado pelo sol. Por fora, tudo parecia perfeito. Mas por dentro de Bruna, tudo era pressão, ansiedade e um peso no peito. Aquele deveria ser o dia mais importante da sua vida acadêmica, a entrega da tese de doutorado. Mas, em vez de orgulho, ela sentia insegurança, e o nome que não saía da sua cabeça era o dele, Renato Moreira. Renato era um dos professores mais antigos da universidade, muito respeitado pelos colegas, mas conhecido entre os alunos por ser frio, distante e arrogante. Bruna sempre sentiu que ele a tratava diferente, como se sua presença o incomodasse, como se ela não pertencesse àquele ambiente. Mas ela nunca recuou. Primeira da família a entrar numa universidade federal, ela estava acostumada a enfrentar e vencer. Mas o olhar de Renato era diferente. Era pessoal. Seus passos ecoavam nos corredores. Os saltos batiam firme no chão de granito enquanto ela subia as escadas do prédio antigo. Quando chegou à porta, respirou fundo e bateu. "Pode entrar", respondeu ele com a voz seca e impaciente. Ela abriu a porta e entrou. O professor estava sentado atrás de sua mesa, com os óculos na ponta do nariz, os braços cruzados e o olhar crítico. A expressão dele não mudou nem por um segundo ao vê-la. "Professor Renato, bom dia. Vim entregar minha tese", disse Bruna, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu, apenas recostou-se na cadeira e olhou para o manuscrito que ela colocava sobre a mesa. "Tese de doutorado. Bruna, você tem certeza de que está no nível exigido?" "Revisei tudo várias vezes. Segui cada orientação e cada critério com cuidado", respondeu ela com serenidade. Ele nem tocou no trabalho. "Serei direto", disse com o tom de quem não estava aberto ao diálogo. "Eu não acho que você tenha perfil para o doutorado. Você se esforça sim, mas falta profundidade, falta densidade intelectual." Ela sentiu o estômago revirar. O impacto foi tão forte que por um segundo ela não conseguiu responder. "Professor, o senhor nunca apontou nada disso durante a orientação." Ele levantou a mão e a interrompeu como quem silencia alguém sem importância. "Não preciso apontar tudo. A verdade é que a vida acadêmica não é para qualquer um." O silêncio foi pesado. Ela tentou conter a raiva, o nó na garganta. "O senhor chegou a ler toda a tese?" Dei uma folheada. Foi o suficiente. Ela sentiu o sangue ferver. Anos de estudo, meses sem dormir. Horas e horas de revisão, e ele nem havia lido. Com respeito, gostaria de solicitar uma segunda avaliação. Este trabalho é fruto de muito mais do que esforço. É pesquisa séria. Ele soltou um sorriso irônico. "Bruna, vamos parar com isso. Não se iluda. Você não é feita para esse meio." As palavras doíam. Ela sentiu como se tivessem arrancado algo de dentro dela, mas não deixou transparecer. "Obrigada pelo seu tempo, professor", disse com frieza e dignidade. Saiu da sala em silêncio, com os papéis debaixo do braço, o coração em pedaços e o olhar fixo no corredor à frente.
cada passo era pesado, mas no fundo havia algo diferente, uma sensação, uma raiva silenciosa que crescia e se transformava em algo mais forte. Decisão. Ela não ia se calar, não dessa vez. Horas depois, Bruna estava sentada sozinha na cozinha do pequeno apartamento que dividia com a irmã. A tese estava sobre a mesa. O título, impresso em fonte sóbria, parecia agora quase uma provocação. Seu celular vibrou. Era um e-mail do professor Renato. Assunto: agendamento de reunião. Bruna, como você insistiu, estou disposto a conversar pessoalmente sobre a tese. Talvez assim você entenda melhor minha decisão. Amanhã, às 9 horas, na minha sala. Ela leu o e-mail 2 vezes. O tom era o mesmo de sempre, superior, arrogante. Mas dessa vez, ela não ia para ouvir, ia para responder. No dia seguinte, 9 horas em ponto, ela bateu novamente na porta dele. Pode entrar. Ela entrou com firmeza, ombros retos, olhar direto. Obrigada por me receber, professor. Bruna, vou ser breve. Minha opinião continua a mesma. E com todo o respeito, professor, gostaria de entender como o senhor consegue formar uma opinião definitiva sobre um trabalho que nem sequer leu por completo. Ele a encarou. Porque eu não acredito que pessoas como você tenham futuro na universidade. Não é pessoal. É a realidade. Ali estava, sem disfarces, a frase, o preconceito, o racismo, a violência que ela sentia nas entrelinhas, agora escancarada. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Recolheu seus papéis. Respirou fundo. Obrigada pela sua sinceridade. E saiu. Mas, diferente do dia anterior, ela não saiu ferida. Ela saiu pronta. Antes de encerrar esse episódio, lembra de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Estamos muito perto de bater 1000 inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. Deixe o seu like e comenta aqui. O que você faria no lugar da Bruna? Bruna mal dormiu naquela noite. A cabeça girava como um redemoinho de vozes, lembranças e humilhações, mas no meio daquele turbilhão havia uma certeza crescente. Ela não ia aceitar calada. O que o professor Renato fez não era apenas injusto, era inadmissível. No dia seguinte, antes das 10 horas, ela subiu os andares do prédio da reitoria da Universidade Federal do Sul, decidida. Passou direto pela recepção e pediu para falar com a diretora acadêmica. Sabia que talvez não fosse ouvida de primeira, mas ela estava pronta para insistir até ser. A diretora está em reunião. Você pode esperar? Espero o tempo que for preciso, respondeu, sentando-se com firmeza. 40 minutos depois, a porta da sala da diretora se abriu. Uma mulher de cabelos curtos e postura firme apareceu. Era a professora Helena Duarte, diretora acadêmica há mais de 10 anos. Olhou para a Bruna como quem reconhece alguém que carrega peso nos ombros. Pode entrar. Bruna se levantou, o coração batia mais forte, mas ela não hesitou. Entrou, se sentou, olhou nos olhos da professora e contou tudo, sem floreios, sem vitimismo, do jeito que aconteceu. Falou sobre a tese, sobre o esforço, sobre a recusa, sobre a frase "pessoas como você não têm lugar na universidade". A professora Helena ouviu tudo em silêncio. Quando Bruna terminou, ela respirou fundo. Eu já recebi alguns relatos desconfortáveis sobre o professor Renato, mas essa é a primeira vez que alguém traz algo tão claro, tão direto. Obrigada por sua coragem. Bruna sentiu um alívio leve, mas não baixou a guarda. Ela sabia que palavras de apoio não bastavam. Era preciso ação. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou, andou até uma estante e pegou uma pasta azul. Existe algo que eu ainda não tornei público, mas talvez esse seja o momento. O professor Álvaro, atual coordenador do departamento, vai se aposentar no próximo mês.
Estamos buscando alguém para assumir a coordenação. E, sinceramente, o seu nome está na mesa. Bruna arregalou os olhos. Eu? Você tem todos os requisitos. Sua pesquisa é consistente, sua postura é ética. E, principalmente, você representa o que essa universidade precisa agora: renovação, coragem, justiça. Bruna hesitou. Mas e ele? Ele vai ter que se adaptar, porque o que era normal antes não será mais. A diretora sorriu. Pense nisso, mas já adianto. Se você aceitar, terá meu apoio total. No dia seguinte foi convocada uma reunião extraordinária do departamento. Professores, assistentes, coordenadores, todos reunidos na sala de conferências. Alguns sabiam do motivo. Outros especulavam. Renato estava lá, como sempre, sentado na ponta da mesa com o rosto fechado. Aparentemente tranquilo, mas inquieto por dentro. Quando a professora Helena entrou, o burburinho cessou. Bom dia a todos. Estamos aqui para comunicar uma mudança importante na liderança do nosso departamento. Ela respirou fundo, olhando de canto para a Bruna, que estava sentada em silêncio ao lado. A partir da próxima semana, a nova coordenadora do Departamento de História e Ciências Sociais será a professora doutora Bruna Nascimento. O silêncio foi absoluto. Alguns professores se entreolharam. Outros sorriram discretamente. Renato manteve a expressão estática, mas seu maxilar travado entregava tudo. Bruna se levantou. Gostaria de agradecer pela confiança. Meu compromisso é com a transparência, o respeito e a qualidade acadêmica. Quero construir um ambiente onde todos se sintam pertencentes, ouvidos e valorizados. Todos aplaudiram. Renato não. Depois da reunião, ele se aproximou. Bruna, doutora Bruna, corrigiu com um tom sereno, mas firme. Ele engoliu em seco. Doutora Bruna, talvez a gente tenha começado mal. Eu queria dizer que estou disposto a colaborar. Ela sorriu, mas foi um sorriso contido. Um sorriso de quem não esquece. Professor Renato, espero exatamente isso de todos aqui. Colaboração, profissionalismo e respeito. Inclusive do senhor. E saiu, deixando-o parado, sozinho pela primeira vez sem o controle da sala. Antes de continuar com a terceira parte dessa história, quero te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Estamos muito perto de bater os 1000 inscritos, e isso só é possível com a sua ajuda. Deixa o like também e comenta aqui embaixo. O que você achou da virada da Bruna? O prédio do departamento ainda estava silencioso, como se esperasse por algo importante. Ela subiu até sua sala, respirou fundo antes de abrir a porta e sentou-se diante da mesa que agora era sua. A vista da janela parecia a mesma de antes, mas algo dentro dela havia mudado completamente. Os dias tinham passado rápido desde que assumiu a coordenação, mas a intensidade era outra. A cada reunião, a cada conversa com alunos e professores, Bruna percebia o tamanho da transformação que estava provocando. Não era apenas uma nova gestão, era uma nova forma de enxergar a universidade. Ela revisava relatórios de desempenho, cruzava dados, comparava avaliações. O que antes era só intuição, agora era fato. Havia um padrão de tratamento desigual, e esse padrão vinha de anos, talvez décadas. Não era só sobre ela, era sobre todos que passaram por ali e foram diminuídos sem que ninguém percebesse, ou sem que ninguém quisesse perceber. Bruna sabia que mudar uma estrutura não se faz com um discurso bonito. Por isso, criou comissões de revisão pedagógica, abriu canais anônimos de escuta para os alunos e trouxe consultores externos para conduzir oficinas sobre preconceito estrutural, racismo institucional e práticas pedagógicas inclusivas. Muitos professores reagiram bem, outros nem tanto. Alguns acharam exagero, militância demais. Mas ela continuou firme.
Sabia que a resistência sempre aparece quando a mudança começa a doer. Renato foi chamado para uma conversa formal. Ele chegou no horário, como sempre, impecável no terno cinza, pasta de couro na mão. Mas dessa vez, parecia menor. Sentou-se em frente a Bruna e manteve o olhar baixo enquanto ela falava. Professor Renato, os dados mostram uma discrepância significativa nas suas avaliações ao longo dos últimos anos, especialmente com alunos negros, bolsistas e de primeira geração universitária. O senhor tem consciência disso? Não com esses termos, respondeu com a voz mais baixa do que o normal. Sempre me vi como exigente, mas igual com todos. Exigente é diferente de seletivo, e seletivo, quando baseado em vieses, é excludente. A boa notícia, professor, é que isso pode ser corrigido, mas é preciso disposição para mudar. Ele não respondeu de imediato, apenas assentiu com a cabeça, como quem começa a perceber a própria sombra. Estou disposto a participar das formações, a ouvir, a rever meus métodos. Disse por fim. Se eu falhei com alguém, quero reparar. Bruna ouviu em silêncio. Sabia que não era arrependimento pleno, mas era um começo. E recomeços também importavam. No dia seguinte, ela anunciou um novo plano pedagógico para o departamento. Pela primeira vez, critérios de avaliação seriam discutidos coletivamente, com participação estudantil. Professores seriam convidados e, em alguns casos, obrigados a participar de programas de atualização sobre diversidade, inclusão e justiça acadêmica. Os murmurinhos começaram. Alguns parabenizavam, outros criticavam, mas todos prestavam atenção. No meio da agitação, Bruna recebeu um bilhete deixado em sua sala, escrito à mão. Você não imagina quantas vezes eu quis desistir desse lugar. Obrigada por fazer com que ele finalmente pareça um lugar onde eu posso existir. Ela leu e releu. Guardou o bilhete na gaveta, não como lembrança de vaidade, mas como prova de que estava no caminho certo. Na semana seguinte, um grande evento reuniria toda a universidade, o Encontro Anual de Pesquisa e Extensão. Bruna foi convidada para fazer o discurso de abertura. Aceitou com um misto de honra e responsabilidade. Na noite anterior ao evento, não conseguiu dormir. Sabia que aquele microfone representaria mais do que um simples discurso. Era a chance de dizer tudo que foi engolido durante anos. Era o momento de falar por quem nunca teve espaço para falar. E na manhã seguinte, ao subir no palco do auditório lotado, com reitor, professores, alunos e funcionários olhando para ela, Bruna segurou firme no papel com o discurso, mas no fundo já sabia que não ia precisar dele. Bruna se posicionou atrás do púlpito. As luzes do auditório da Universidade Federal do Sul estavam mais fortes do que ela imaginava. Ela sentia o calor das lâmpadas e o peso dos olhares. Por um segundo, pensou em tudo que viveu para chegar ali. As noites de estudo, os nãos disfarçados de elogios, os silêncios constrangedores nas salas de professores. Mas agora, ela tinha voz, e ninguém mais poderia tirá-la. Respirou fundo e falou. Quando eu entrei nesta universidade há mais de 10 anos, eu acreditava que bastava ser boa o suficiente. Estudar, me dedicar, seguir as regras. Eu achava que esforço e talento sempre seriam reconhecidos. Mas a verdade é que isso só vale para alguns. O silêncio era absoluto. Cada palavra dela atravessava a sala como uma flecha precisa. Eu descobri na prática que o saber nem sempre é o critério mais importante, que há muros invisíveis mais altos que os portões dessa universidade, e que muitas vezes o maior obstáculo é ser quem se é. Ela olhou para o público. Encontrou o olhar de alunos emocionados, professores surpresos e colegas com os olhos baixos, envergonhados. Eu ouvi que pessoas como eu não pertencem a esse espaço,
que não temos perfil acadêmico, que somos esforçados, mas sem densidade intelectual. Palavras que tentaram me ferir, mas que, sem querer, me deram um propósito. Pausou. A respiração estava firme. Hoje estou aqui não apenas como coordenadora de um departamento. Estou aqui como representação de todos que foram desacreditados, todos que foram silenciados, todos que desistiram no meio do caminho porque ninguém os ouviu. Uma salva de palmas começou, tímida. Mas logo o auditório inteiro estava de pé. Era um reconhecimento que não se dava apenas a ela, mas à história de todos que ela representava. Renato estava na plateia. Não aplaudia com entusiasmo, mas batia palmas, lentas, profundas, como quem reconhece, por fim, o tamanho do que ignorou por tanto tempo. Depois do evento, muitos se aproximaram. Estudantes que nunca haviam falado com ela, professores emocionados, funcionários da limpeza, estagiários. A universidade parecia pulsar diferente naquele dia, como se alguém tivesse aberto uma janela que há muito estava trancada. Naquela noite, em casa, Bruna estava exausta, mas não queria dormir. Sentou-se na varanda com uma xícara de café morno e abriu o notebook. Viu uma enxurrada de e-mails. Entre eles, um chamou sua atenção. Era de uma ex-aluna. Ela dizia: Professora Bruna, fui aluna do professor Renato há 4 anos. Fui reprovada 2 vezes, sem justificativa. Me senti incapaz, me questionei como mulher, como negra, como estudante. Desisti do curso no 5º semestre. Hoje assisti ao seu discurso, chorei. Pela primeira vez, senti que alguém nos viu. Obrigada, por mim e por tantas outras. Bruna fechou os olhos, segurando as lágrimas. Ali estava a confirmação de tudo. Ela não estava apenas em uma função, estava em uma missão. No dia seguinte, chegou cedo ao campus. Como de costume, foi até a lanchonete da cantina. Pegou um café preto e uma tapioca. Quando virou para sair, viu Renato parado à porta. Bom dia, professora Bruna. Bom dia, professor. Ele se aproximou devagar. Parecia desconcertado. Eu ouvi seu discurso ontem. Queria dizer que foi impactante. Ela assentiu com um leve sorriso. Fico feliz que o senhor tenha escutado. Ele hesitou, depois continuou. Pensei muito sobre tudo isso nos últimos meses e queria dizer que estou tentando me desconstruir. Nunca é fácil reconhecer os próprios erros, mas sua presença aqui me obrigou a olhar para mim mesmo de um jeito que eu nunca tinha feito. Ela respirou fundo. Professor, mudar não é fácil mesmo, mas é necessário. E o senhor tem a chance de não apenas mudar, mas inspirar outros a mudarem também. Ele estendeu a mão. Obrigado. Ela apertou, sem hesitar. Nos meses seguintes, o ambiente no departamento virou referência para toda a universidade. Outras faculdades pediram apoio para implementar práticas semelhantes. Bruna foi convidada para palestrar em congressos, orientar novos coordenadores, escrever artigos sobre equidade no ensino superior. Mas, mais do que isso, ela passou a ser referência entre os próprios alunos. Muitos entravam nos cursos de ciências humanas, já sabendo quem era a coordenadora, que abriu caminhos para vozes como a deles. E só isso já era o começo de uma revolução silenciosa. Certo dia, durante uma aula aberta, um aluno levantou a mão e perguntou: Professora, a senhora já pensou em ser reitora? Ela riu. Não, eu só pensei em sobreviver. E quando percebi que tinha sobrevivido, resolvi transformar. Na saída, um grupo de alunas a esperava com uma carta. Tinham feito uma pesquisa de iniciação científica inspirada no trabalho de Bruna. O título do projeto era O Lugar Também é Nosso. Ela sorriu ao ler. Antes de sair da universidade naquele dia, Bruna passou por um corredor onde, anos atrás, evitava fazer barulho para não chamar atenção.
Agora era parada por estudantes pedindo orientação, abraços, conselhos. E tudo o que ela fazia era o que sempre quis ter recebido: escuta, respeito, incentivo. Ao chegar em casa, pendurou na parede uma nova moldura. Dentro estava impressa a frase que leu naquele e-mail: "Obrigada por me fazer sentir que esse lugar também pode ser meu." Embaixo, ela escreveu à mão: "A educação não muda o mundo, muda as pessoas, e pessoas mudam o mundo." Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se ela te tocou de alguma forma, ajuda a gente a bater nossa meta de 1.000 inscritos. Se inscreve no canal agora, deixa seu like e conta aqui nos comentários: o que você aprendeu com a jornada da Bruna? Até a próxima!